Então, agora, dando continuidade, eu gostaria de convidar o Cláudio Amaral, especialista do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, do DRM, para falar um pouco sobre mapeamento de risco de escorregamento no Estado do Rio de Janeiro, metodologias e resultados. O Cláudio Amaral é geólogo pela UFRJ, mestre em Geologia de Engenharia, mestrado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e doutor pela PUC e pela Universidade de Mainz, também na Alemanha. É pesquisador do Núcleo de Excelência Acadêmica do Pronex PUC, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e UFRJ também, professor adjunto da Universidade da UERJ e diretor de Geologia do DRM, Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado aos colegas pelo convite. Vou tentar apresentar os resultados ligados à cartografia de risco a escorregamentos aqui no Estado, que está em pleno desenvolvimento, como vocês já ouviram desde ontem à tarde. Então, bom, basicamente, a nossa leitura, tal como a Marie colocou, nós temos uma combinação de esforços na parte de gestão de risco, que passa aí pela informação, transferência de informação, pela Defesa Civil Estadual, a capacidade de intervenção dos órgãos, a questão do sistema de alerta e alarme, pela Defesa Civil Estadual, com a participação do CIMERG, do INEA, e a identificação e análise de risco na parte de inundação, enchentes, por parte do INEA, e na parte de escorregamentos, por parte do Serviço Geológico. E o que efetivamente cabe a gente nesse trabalho? Bom, essa é uma leitura da situação do Estado hoje, vai ser atualizada em novembro, e aí bate um pouquinho, com aquela relação apresentada pelo CEMADEM, fundamentalmente, as nossas situações mais críticas, não só pelo histórico de acidentes, mas também pela questão geológica. Angra, Mangaratiba é um município que mostra poucos registros, mas a situação é muito grave lá. A questão da Serra, obviamente, e a questão desses dois municípios aqui, Niterói e São Gonçalo. Esse é o domínio que mais nos preocupa e, obviamente, onde as nossas atividades se concentram. Chamo a atenção de vocês para a situação do Noroeste, que não está, obviamente, na nossa linha de intervenções mais imediatas. Nós temos aí a Baixada Fluminense, que nos preocupa muito, a questão do Vale do Paraíba, mas o Noroeste Fluminense, tal como colocado ontem para o Douglas, já remete, já requer uma atenção maior, e por conta disso que a cartografia de risco já esse ano se estendeu para essa região. Bom, então qual é a nossa missão? Como a maioria dos municípios não tem a condição, a capacidade operacional, institucional e mesmo técnica de realizar a maior parte desses trabalhos relacionados à análise de risco geológico, esse é o papel do DRM, mas não apenas na questão de cartografia de risco. Há um outro aspecto, o Flávio está aí, sabe que é muito importante também, que é dotar essas prefeituras de informação sobre reassentamento e crescimento das cidades. Então, ao Serviço Geológico não cabe apenas uma consideração do momento do desastre, mas também de como vai se dar o planejamento do uso do solo nessas regiões. Bom, basicamente, em relação à colocação do colega hoje pela manhã sobre metodologias, de que há uma carência de metodologias para a cartografia de risco no Brasil, efetivamente essa não é a nossa percepção, muito pelo contrário, mas a sequência natural que todos conhecem é a partir de uma escala pequena, em 1 para 25 mil, onde você combina em mapas temáticos para gerar um mapa desse tipo aqui, áreas em vermelho de alta susceptibilidade, áreas em amarela moderada susceptibilidade e verde baixa susceptibilidade. Depois dessa escala, você parte para uma escala de 1 para 10 mil, uma escala maior, onde você tem o mapeamento geotécnico propriamente dito, aqui um depósito de talos, aqui um solo residual, ou seja, características geológicas que efetivamente mostram por que os acidentes ocorrem em determinados trechos e setores de encosta. Também, depois desse trabalho, você vai para uma escala ainda mais detalhada, 1 para 5 mil, até por vezes 1 para 2 mil, onde começa o trabalho com sobrevoos de helicóptero, a imagem de satélite, mapeamento de campo também, como está colocado. E depois vem o trabalho de campo, efetivamente, com a setorização de risco. Esse é o esquema que normalmente se adota, quando você tem as bases cartográficas disponíveis e os produtos também, imagens de satélites e fotografias aéreas. Bom, de qualquer maneira, no nosso caso aqui, além disso, há uma responsabilidade também do Serviço Geológico de indicar as soluções, as concepções de intervenção necessárias em cada lugar, em cada local. Então, como vocês veem aqui,
em geral, se faz o registro da situação geológica em planta e também em perfil. E para quê? Para que você possa, a partir dessa avaliação, chegar à solução de obra. Não é projeto. Essa não é a nossa missão. Apenas a nossa missão é indicar uma solução de concepção. Eu já peço desculpa aí pelos termos errados, aí, né, que é contraforte, canaleta, mas cabo de aço. Essa é uma situação do Morro do Patronato, lá em São Gonçalo, onde, inclusive, esse matacão aqui, ele deslizou na chuva do ano passado, mostrando que a indicação era bastante razoável. Bom, mas a coisa não deve se prescrever ou se limitar à questão espacial. É preciso também fazer uma abordagem temporal por conta de um sistema de alerta e alarme. Essa aqui é a curva crítica dos colegas da GeoRio, Ricardo Dossi, que relaciona a chuva pela intensidade com a chuva acumulada. Então, a precipitação em 24 horas, em muitas situações, ela não é representativa do tipo de fenômeno que você vai ter. O que nós temos percebido, principalmente na região serrana, é que chuvas em 15 minutos, a intensidade em 15 minutos, são as mais representativas. Mas como chegar a uma curva crítica dessa para todos os municípios do estado? É preciso ter um banco de dados bastante significativo, histórico, em que se associa a chuva que caiu no dia com os acidentes que foram reportados. Mas o que a gente persegue mesmo é isso aqui, não é isso? O que a gente persegue é isso aqui, ou seja, uma avaliação de risco, uma análise de risco em tempo real. Vejam vocês, aqui do lado esquerdo, uma situação em que os solos se apresentam fundamentalmente não saturados, ou seja, chegando a um estágio praticamente seco. Vejam o número de áreas escuras que indicam a instabilidade total. À medida que você vai fazendo o monitoramento das chuvas, esse cenário vai se modificando e aqui é quando o solo já se apresenta parcialmente saturado. É claro que você tem que fazer algumas simplificações para um mesmo tipo de escorregamento, mesmo levando em consideração os variados tipos, mas é preciso fazer algumas simplificações e criar os cenários para você ter uma situação do solo completamente saturado. Vejam que o aumento de áreas escuras, esse é o nosso ideal, isso é o objetivo, ótimo, Mas há muito a se fazer antes de chegar a essa perspectiva. Bom, então, em relação aos resultados, nós optamos por uma outra metodologia diante da realidade de cada município do estado do Rio de Janeiro. Então, nós primeiro fazemos uma oficina técnica, onde reunimos as informações das próprias defesas civis municipais e depois começa o trabalho de campo propriamente dito. Esses pontos registrados de escorregamentos passados e de áreas de risco indicadas pelas próprias defesas civis municipais, elas são plotadas numa base cartográfica em geral que represente todo o município. A segunda parte é a avaliação de risco em escala de detalhe. Então, vejam, senhores e senhores, que em vez de partir do geral para o particular, nós fazemos o contrário. Nós fazemos a nossa metodologia de regionalização progressiva. Ou seja, há uma grande vantagem na atuação dos nossos quadros técnicos brasileiros e aqui no Rio de Janeiro em geral. Os nossos geólogos gostam muito de ir para o campo.